E aí, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Sherman, eu sou um advogado, atuo na área de tributação também, atuo com assessoria jurídica para empresas e propriedades rurais. E dentro desse tipo de assessoria eu atuo com tributação, com direito tributário. E teve um assunto que rodou muita discussão nos últimos dias, né? Que foi sobre a questão da taxação lá das compras da Shopee, do AliExpress e tudo. Isso gerou muita confusão, muita desinformação por parte do governo, por parte da mídia, sobre a fundamentação disso, como que tudo estava acontecendo. Eu gostaria aqui de esclarecer os fatos, né? Com base no que a legislação tributária prevê pra gente, o que tem de fato, o que tem de fake news nessa história toda. Eu tô ainda um pouco gripado aqui ainda, então releve a voz aqui. Vou dar um review. Vai ser uma aulinha de direito tributário aí pra quem quiser entender aí e não cair no conto do vigário, seja da mídia, do governo, ou mesmo sair do palpite, né? E ter informação fundamentada, se caso quiser conversar com alguém. Primeiro ponto que a gente parte é do CTN, né? É o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66. Basicamente a legislação que tem caráter de lei complementar que regula todo o nosso sistema tributário a nível federal, estadual e municipal. Ele dita as regras, né? Ali diretamente do que a Constituição traz, o CTN é quem regula, né? Quem ele que aplica isso aí. E o primeiro ponto que a gente tem que verificar é que o CTN ele traz o imposto de importação junto da tributação sobre a Comex, né, que é o comércio exterior. E ali junto a gente vai ter também o imposto sobre exportação, né, são os dois principais impostos que incidem sobre isso. E tem algumas contribuições, a questão do ICMS na exportação e tudo, mas é uma discussão secundária nesse ponto, né? Os dois principais impostos sobre a Comex são o imposto de exportação e o imposto de importação. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que nenhum desses dois tributos, né, nem sobre a importação nem sobre a exportação, eles têm caráter arrecadatório. O que que acontece? Um tributo, ele pode ter duas naturezas. A primeira é arrecadatória, quando a função dele é trazer dinheiro para o caixa do Estado. E a segunda é o caráter fiscal. Quando ele tem alguma função que o Estado, o constituinte, né, julga que a função dele é mais importante do que a mera arrecadação. No caso do imposto sobre importação e sobre exportação, a função deles é regular o comércio externo do Brasil. De incentivar ou desincentivar vendas ou compras em determinados setores. O quanto que entra de dinheiro efetivamente para o Estado via imposto de importação ou via imposto de exportação é muito baixo, perto do orçamento tributário que o Brasil precisa, e nunca foi a função, né? A própria Constituição previu que esses dois tributos eles têm um caráter fiscal, né? Isso aí acho que nunca foi dúvida, quem atua com tributação não tem nenhuma dúvida a respeito disso. E a função deles é meramente regulatória. Se o governo quer incentivar a importação, por exemplo, de uma área, ele tem ali a presunção de poder estar rebaixando ou reduzindo ou dando isenção da alíquota do imposto de importação. Mesma coisa para exportação, né? Algumas commodities têm isenção na exportação. Isso aí facilita que o preço do produto chega mais final, né? Sempre que a alíquota baixa, o custo efetivo do produto vai baixar também, né? Para quem está adquirindo. E isso favorece a compra, seja para exportação, seja para importação. Então, o primeiro ponto é assim, esse tipo de tributação, ele não tem função de trazer caixa para o Estado. O primeiro ponto tem que ficar muito claro, a função dele não é de levar dinheiro para o bolso do Estado. O que existe de arrecadação via imposto de importação e de exportação é pouca perto do caixa, né? Tem tributos que têm uma função arrecadatória muito grande, o imposto de renda, o ICMS. Então são tributos que trazem muito dinheiro para o Estado. Já no caso da tributação sobre a Comex, a função dele nunca foi isso, né? Desde a gente tem 30 anos de Constituição e nunca foi esse o motivo. Então esse é o primeiro ponto, né? O CTN ele trata isso, o imposto de importação, e o CTN define lá que o contribuinte, né, quem paga, quem é o polo passivo da obrigação tributária do imposto sobre importação, é quem compra, é o importador ou o adquirente ou arrematante via leilão externo que está trazendo para cá. Então, assim, empresa nunca pagou imposto de importação e nunca vai pagar enquanto não tiver uma emenda constitucional ou uma lei complementar que altere o CTN e modifica isso. Até isso, e não vai acontecer também, quem é o contribuinte do imposto de importação é quem compra. Então, se você compra,
você paga, não é empresa, a empresa não paga. Então, essa é a primeira fake news que foi difundida aí pro mídia, pro governo. Ah, tributação sobre a empresa. Não é. Empresa não é polo passivo de obrigação tributária de imposto sobre importação. Ponto. Isso aí não existe, não existe. Ela pode pagar ICMS com alíquota diferenciada, ela paga imposto de renda sobre pessoa jurídica, paga contribuição previdenciária sobre uma montoeira de coisa, né, para não forçar o jargão aqui, né, mas imposto de importação, quem paga é o importador. Se uma empresa ela trabalha, por exemplo, adquirindo produtos de fora para revenda no Brasil, ela vai pagar imposto sobre importação. Se for uma pessoa física que está trazendo, ela vai pagar imposto sobre importação. Então, assim, quem paga é o importador, não é um tributo vinculado. Então, assim, em tese, as empresas brasileiras, né, quando elas trazem remessas estrangeiras para o país, aí sim elas viram contribuintes do imposto sobre importação. Só que quando importa para PJ é tributado automático, sempre foi assim, nunca teve discussão a respeito disso. O ponto é assim que essa legislação ela é regulamentada pelo Decreto-Lei 37 de 66, mesmo ano do CTN, e que ele traz essa caráter extrafiscal da tributação sobre o COMEX, especificamente depois sobre importação. E posteriormente a gente teve em 1980 o Decreto-Lei 1804, que foi o que trouxe o regime de tributação simplificada para o imposto de importação. O que esse decreto-lei ele trouxe, né? E antes da Constituição a gente tinha decretos-lei, ele tinha uma força de lei, né? Não, depois da Constituição de 88 em diante, são só as legislações mesmo que passam diretamente do Congresso, a gente não tem mais decreto-lei, né? A figura legislativa foi extinta, mas continua em validade normal, os que já eram. Então, assim, o decreto 1804, que trouxe o regime simplificado do imposto sobre importação, ele trouxe ali até 1991, a isenção para importação era até de $500. E bastava, né, que o importador seja pessoa física, né? O remetente, quem vende, não importa. E até hoje é assim, só que de 1991 em diante, a gente teve a redução, que caiu, infelizmente, né, caiu de $500 para $100, né? E até hoje consta como $100, o Decreto-Lei 1804, você vai lá, vai pegar, vai abrir lá, vai ver certinho lá que tá $100. Qualquer compra abaixo de $100, se você é uma pessoa física que você está adquirindo, você está isento. Ponto final. Não tem discussão sobre isso. Mas aqui, como o Brasil aqui é conhecido como manicômio tributário, não é à toa, né? A gente vem uma portaria do Ministério da Fazenda do ano de 1999, portaria 156, que lá no parágrafo 2º do artigo 1º dela, a Receita mete o louco da cabeça, né? E diz que não tá nem aí porque tá na lei, que a isenção só vai ser para $50 e que o remetente obrigatoriamente tem que ser pessoa física. Tipo assim, essa portaria, ela já, judicialmente, ela sempre cai. Se você adquire isso aí, se ingressar judicialmente, você vai derrubar a aplicação dela, porque ela é flagrantemente ilegal, né? Eu não sei por que até hoje ela continua vigindo, mais por questão que tem outras disposições nela, né, que às vezes continuam vigindo, mas assim, isso aí é uma coisa flagrantemente ilegal, e todo mundo entra com mandado de segurança, quando tem alguma importação, você entra com mandado de segurança e você ganha. O caso é que, muitas vezes, o valor do produto não compensa você estar contratando um advogado ou gastar com processo judicial para liberar. Então, esse é o primeiro ponto. A lei, expressamente, né, traz que a isenção é de $100. Antigamente era 500, hoje é de $100, desde 91 de $100. E a Receita, num ato infralegal, que não tem condão, não tem legitimidade para suplantar o que está na legislação, diz que é 50. Obviamente quem está certo é a legislação, né? Não é portaria de merda da Receita Federal, não faz sentido, né? Mas continua aí essa putaria aí até hoje, continua valendo, né? Ninguém entende o porquê que continua, mas na verdade é porque sempre tem gente que ganha na desgraça alheia, né? E na prática continua vigindo. Qual que é o ponto? Em relação ao AliExpress, a Shopee e esses sites de compra internacional. Nesses sites, não, eles são marketplaces, né, chineses, né, e a China, como a gente sabe, tem mais de 1,5 bilhão de pessoas. E na China a gente tem gente que exporta como pessoa física, tem gente que exporta como pessoa jurídica. E o que acontece? Esse pessoal manda
pessoal daqui do Brasil compra. Antigamente tinha Gearbest também e tal, tinha vários. Então o pessoal compra de suplemento, né? Quando eu comecei a treinar, tinha o iHerb ali, alguns sites americanos, né? Nem eram chineses também que vendiam suplementos para importação. A gente ficava fazendo conta, se batia $100, se batia 50 para pegar importação. E eu lembro que. Eu lembro não, não. O fato é que essas compras vêm para o Brasil. E como a legislação, lei, é expressa que não importa quem é o remetente, se é pessoa jurídica ou pessoa física, essas empresas elas não têm nenhum empecilho regulatório para estar enviando para cá. Ponto 1. A própria legislação fala só, até $100 é isento se o comprador for pessoa física, irrelevante à natureza do remetente. O vendedor, não importa se é físico ou jurídico, o produto é isento. Então, ponto final. Eles sabem disso. Esses produtos abaixo de $500 mandam. E outra coisa, quem é o polo passivo da obrigação tributária é o contribuinte. Logo, se o produto ele tem mais do que $100, no que está na legislação, quem é responsável por pagar é quem compra, não é quem vende. Então eles continuam vendendo e eles estão certos, né? Isso aí não tem sentido fazer. O desembaraço aduaneiro, né? Que é a retirada de mecanismo de alfândega ali é na compra de PJ para PJ, né? Quando você é importador, pessoa jurídica, aí você tem que fazer o desembaraço aduaneiro, tudo. Né, o pessoal que vende quartzo, o cristal, tem que fazer desembaraço para poder mandar e tudo. Então, assim, mas aí a pessoa jurídica é PJ, né? Quando quem compra é pessoa física, basicamente você vai pagar o tributo, né? Vai emitir ali, você vai receber uma notificação pelo correio da Receita Federal para você estar fazendo a quitação e posteriormente receber a retirada a liberação do produto e retirar. Então, esse é o primeiro ponto. E hoje a Receita continua tributando as compras acima de 50, sendo que ela só poderia, por lei, tributar as compras acima de 100. E não tá nem aí, continua tributando. Ano passado teve um projeto que começou vinculado de poder derrubar essa portaria da Receita e passar, mas não foi à frente por conta da eleição, ficou para lá. Era um projeto do governo anterior e não foi para frente, porque foi ali já no final do ano ali e acabou passando a eleição e não foi aprovado. A Receita continuou com 50, essa bosta aí, e a gente continua pagando. Então, primeiro ponto, a gente vê o governo falando assim, essa tributação sobre as empresas. Não é. Não vai aumentar o custo da empresa, não. Ela só aumenta o valor de aquisição do produto, porque o produto ele vem com preço, vamos pôr, você comprou um produto de $200, vamos pôr R$1.100, vai chegar aqui, a Receita vai verificar o preço desse produto, olha, ele é passivo de tributação, o preço dele é $200, R$1.100, vocês vão fazer a cotação no dia. Então, vai pagar 60% de imposto de importação, manda o boleto para você. Ponto. Vai chegar a cartinha do correio lá, para não precisar ir no correio, para fazer a quitação com valor e tudo. E pronto, você vai lá, paga e o correio te entrega o produto. É basicamente assim que funciona. Não é tributação para empresa, não existe tributação sobre empresa. Imposto de importação não tem empresa como polo passivo da obrigação tributária. Esse é o ponto. Polo passivo é o importador. Eu não sei se for um importador, pessoa jurídica, como eu já falei. Nesse caso, isso de falar que, mas é para estar combatendo a sonegação, para estar combatendo, isso é uma conversa fiada, entendeu? Totalmente uma conversa fiada. O que acontece é que realmente tem alguns casos, né, excepcionais, de às vezes compras que vem com um valor declarado a menor, né? A menor, por exemplo, do que o balão físico. O pessoal compra muita peça de computador usada, né? Porque tem grandes servidores na China e tal. Empresa grande, eles vendem isso aí a toque de rodo, peça que tá trocando. E elas vêm com preço muito diferente, né? Muito abaixo do preço de mercado médio. E a Receita, ela baseia essa tributação em preço médio de mercado. Então, se algo vem com preço abaixo do preço de mercado, eles presumem, jogam o preço de mercado, independente se você tá certo ou errado. Se você quiser, você discute judicialmente. Mas aí acaba acontecendo alguns fatos disso e tem realmente alguns casos mais raros de fraude que a empresa manda coisa com valor menor. Isso aí é uma outra discussão que não tem nada a ver com a tributação. Correto? Não tem nada a ver com a tributação. Se algo vem lá, o cara comprou alguma coisa que saiu de $300 e aí quem mandou para ele mandou falando que valia 40, isso aí sempre caiu na fiscalização da Receita e sempre foi taxado. Taxadão. Tributado. Porque não é taxa. Né? A taxa é uma outra espécie tributária diferente do imposto. O imposto é uma coisa, a taxa é outra. E nesse caso é imposto. É imposto de importação. Então esse aí é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Não bate sobre empresa.
Se eles estão querendo fazer alguma parceria para evitar esses despachos com valor menor, isso tem que ser feito lá na China e não tem como fazer isso. Por quê? É basicamente a Shopee, por exemplo, é quase um Mercado Livre com chinês, só que é 1,5 bilhão de pessoas, enquanto aqui o Mercado Livre é 200 milhões de pessoas. Então não tem como ele regular o preço de despacho todo mundo, isso é impossível. E aí é um problema lá na China, e a China faz isso para tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas não são todos os fornecedores, tem muito fornecedor institucional dentro desses mercados que vendem com preço cheio. Vende do preço certo, não tem muito problema com isso. Mas eventualmente acontece. Mas isso não é nada vinculado com o imposto de importação. Primeiro, voltando, porque o objetivo do imposto de importação não é tributar, não é arrecadar dinheiro, não é a função arrecadatória da tributação, é o caráter extrafiscal, é o caráter de incentivar ou desincentivar determinados tipos de compra de importação ou venda na exportação. Então, falar que o governo está tomando prejuízo porque tem meia dúzia de vendedor da Shopee que manda preço menor, isso é lorota, porque a função do imposto de importação não é arrecadar. A função do imposto de importação é reduzir ou incentivar a compra, a importação. Então, hoje o que, por exemplo, a $100, se passasse para $500 a isenção, o que iria acontecer? Ia aumentar a quantidade de importação de produtos. Porque o preço final para o consumidor final ia reduzir, porque ele não ia ter aquele tributo sobre o preço do produto, que é a base de cálculo do imposto sobre importação. Então, se reduz, e é o que o Ministério da Fazenda, né? E aí eu acredito, eu vejo assim, isso aí é uma sacanagem muito grande, né? Primeiro porque parte de premissas falsas, né, do caráter do tributo, parte de premissas falsas alegando que isso é para tributar as empresas, que não é, porque a empresa não paga imposto de importação, quem paga é quem compra. Então, o que acontece? E que o Ministério da Fazenda realmente está com um projeto para poder revogar essa portaria, a MF 156 de 99, e retirar totalmente essa, essa isenção, que hoje a Receita considera que é 50, apesar que a lei fala que é 100, e o Ministério da Fazenda quer deixar zero. Taxar, tributar tudo, né? Meter ali imposto em sentido estrito em tudo. Contrariando, continuando contrariando a lei, só que ainda agravando, porque a lei vai continuar falando que são $100. Né? E aí você vai precisar de entrar judicialmente, com qualquer compra que você vai fazer, eles vão te tributar em tudo. Novamente, isso aqui para mim, o que acontece? O Ministério da Fazenda está fazendo realmente o papel, eles sabem disso, que esse imposto ele tem caráter extrafiscal, e eles estão fazendo uso disso, eles querem desincentivar importação. Só que eles falam para você que é caráter arrecadatório, que é porque o Estado tá precisando de dinheiro. Não tá. O Estado só não sabe gerir o dinheiro dele, isso é outra discussão. E o próprio tributo é constitucionalmente feito não para arrecadar, e sim para desincentivar ou incentivar a importação. Então, eles estão desincentivando a importação. Eles mesmos já falaram em vários momentos que isso é concorrência desleal com o Magazine Luiza, que ajudou na campanha do atual governo. Então, assim, mas é coisa nesse sentido, né? Eles querem sim utilizar o caráter extrafiscal para benefício próprio, né? O Estado sempre faz isso, mas esse daí que é o ponto. Não é por caráter arrecadação, o governo nunca perdeu o tributo, porque a arrecadação do imposto de importação sempre foi irrelevante. Nem a legislação dá importância para isso, que é muito pouco. Mas para quem compra, pesa. Quem compra geralmente é pessoa física ou empresa pequena. E acaba desincentivando ou incentivando quando aumenta a taxa o valor de isenção. Então, esse aí que é o primeiro ponto, né? Ele tá em quase 20 minutos aqui, senão vai ficar muito extenso. E eu acredito sim que deu para explicar aí como as fake news do governo em relação a isso. Espero realmente que o governo federal venha a voltar atrás em relação a essa portaria, né? O correto seria um deles adequar, igual foi veiculado ano passado, a portaria ao que a legislação prega, né? Seria o correto, né?
e posteriormente acho que até de subir essa faixa de isenção aí. Mas não acho que vai acontecer, não. A proposta do atual governo é de tributar mais, não é de reduzir tributo, né? Mas espero assim, pelo menos eles parem com essa fake news de tentar induzir a população ao erro de achar que isso é para tributar a empresa, e não é. A empresa não paga imposto de importação. Imposto de importação, segundo ponto, não tem função de arrecadar para o Estado. E o terceiro é que a legislação já dá isenção de US$ 100 e independente do que o Ministério da Fazenda vai fazer, e aí você tem que discutir isso judicialmente numa eventual importação. Beleza? Então aí não caiam mais em fake news, fica aí pra próxima aí, abração.